pessoa que vai só se isolando, porque ela não quer interagir socialmente, porque ela sente que está todo mundo observando, ela sente inferior. Uma pessoa que está preocupando o tempo todo, né? Ou o próprio pânico, né? Que ela vai só fugindo de situações onde ela teve crise. E aí isso vai só isolando a pessoa dentro de uma caixa, né? E aí pode vir sim a depressão. Se a gente tiver uma predisposição genética, tá feito o combo aí, né? Sim. Então, assim, é muito sério. As pessoas têm que dar atenção a isso sim, para tratar. É aquilo que a gente fala muito, né? Tem que desconstruir muita mentalidade antiga e a gente está pensando muito nessa evolução. E uma das formas que a terapia ajuda muito é nisso, o desenvolvimento pessoal. É onde você vai se conhecendo, né? Tem a frase lá dos filósofos antigos, conhecer a ti mesmo, né? E tem até uma linha da filosofia que é o estoicismo, já ouviu falar? Já. O estoicismo é fantástico para ajudar a gente a superar a ansiedade generalizada. Porque ela está ligada ao quê? Preocupações com o futuro que nem existe. Então, o que que E que pode nem vir a existir. Na maioria das vezes não, nem acontece. Uma preocupação que a gente pode estar para amanhã ou daqui a 5 anos é o que a gente chama na terapia cognitivo, que são distorções de pensamentos. A gente passa a ter uma previsão negativa do futuro, a gente passa a catastrofizar, achar que aquilo é terrível. Você quer antecipar o problema antes dele aparecer, ou dele até mesmo existir. A necessidade de controle. Sim. A gente passa a ter necessidade de controle porque, na verdade, a gente está se sentindo inseguro e frágil. Com isso, como a gente não controla o futuro, porque ele nem existe, amanhã nem existe, e aí vem as crises, né? Vem a ansiedade. Então, o estoicismo ajuda em quê? Aceitação. Aceitar que a gente não controla o futuro, aceitar que a gente deve estar num constante desenvolvimento, né? E isso inclui, né, esse autoconhecimento. Aceitar aquilo de fato, até o que já aconteceu, né? Porque senão a gente fica muito preso a situações também do passado. E aí, cada um desses tipos de ansiedade vai ter métodos e técnicas diferentes. Quando eu falo do estoicismo aqui, ele tem muito a ver com a terapia cognitiva, porque tem até chamo de diagrama da terapia cognitiva, que é o quê? O problema nunca é a situação. O problema é a forma como a gente pensa, interpreta aquela situação, que vai afetar o nosso emocional, a gente vai ter sentimentos e emoções ali, e vai afetar o comportamental também. Né? Então, quando a gente foca muito nisso, né? Pera lá, o problema é o cara que te fechou no trânsito? Não, é como você reagiu àquilo, como você interpretou. Né? Se você leva para o lado pessoal que ele te fechou você no trânsito, né? Você pode buzinar, brigar ou ir atrás dele, onde acontecem essas tragédias, né? Agora, quando você calma, respira, acontece comigo também. Quem não faz coisa errada no trânsito às vezes, né? E aí, quando você interpreta diferente, aquilo já te relaxa, você não vai ter o comportamento de reagir e brigar. Então, assim, estou pegando um pequeno exemplo, mas serve para tudo. Muitas pessoas vão para o consultório e levam muita coisa para o lado pessoal. O problema é minha família, o problema foi no meu trabalho, isso, aquilo. Aí eu levo para o questionamento, mas espera lá. E aquilo que a gente fala? Como você está reagindo a essas situações? Né? Então, cada um desses tipos de ansiedade, tem mais alguns ainda que eu não falei, tá? Vai ter métodos e técnicas diferentes de tratamento. Por exemplo, você identificou lá no seu tratamento inicial qual tipo de ansiedade você tinha? Ou você não teve noção disso? Não, acho que o tipo exatamente assim, acho que não chega. Eu sei, tipo assim, como reagir, o que acontecia, mas não sei classificar exatamente assim. Sim, porque na verdade pode existir um erro aí. Ainda ontem abri o Instagram, aí vem um cara lá, nem é psicólogo, tá lá falando, ansiedade é o excesso de futuro. Tá, quando falamos da ansiedade generalizada. Então eu vou tratar tudo só como ansiedade generalizada? Não. Para cada um tem um método diferente. Então, assim, ajudo muitos adolescentes, não atendo criança mais hoje em dia, atendo mais adolescentes, jovens, adultos, idosos. Já ajudei muitos adolescentes a superarem essa ansiedade social com exposição gradativa. Por exemplo, tem o estresse pós-traumático. Pessoa que sofreu um acidente pode ter um estresse pós-traumático, ela revive o tempo todo aquelas situações. Quem voltou de uma guerra, foi estuprada, vai reviver muito.
Então, o sofrimento é muito intenso, aquilo gera muitas crises. Então, a gente trabalha, vai ter técnicas para cada uma dessas situações, né? Exposição gradativa, racionalizar o pensamento para não ficar revivendo tanto aquela memória, dar um significado um pouco diferente. Então, assim, a gente foca muito nos pensamentos, né? Porque, vamos lá, você controla pensamento? Às vezes sim, às vezes não. Mas acho Então, que é muito daquilo. é difícil, né? É difícil. O pensamento é o quê? O pensamento vem em fluxo o tempo todo na nossa mente. Nós que precisamos avaliar aquele pensamento, racionalizar, pera lá, eu posso acreditar nesse pensamento? O quão é real esse pensamento? E a maioria das pessoas, principalmente diante de ansiedade, abraçam aquele pensamento como verdade absoluta. Depressão também, né? A pessoa não racionaliza, por ela não estar bem, por ela estar com a ansiedade, o lobo frontal muito ativado, ela está muito em alerta, então ela fica com muito medo, e ela não consegue muitas vezes racionalizar. Ela vai muito para o e se isso acontecer? Né? O meu futuro vai ser difícil, e se isso não der certo? E se eu falhar nisso, nisso e nisso? Então, nesse momento, ela está ativando muita ansiedade. O ponto vai existir diversos tipos de ansiedade e eles precisam ser até identificados no consultório para a gente tratar adequadamente. Aí vai ter também deixa eu pensar aqui, um outro tipo de ansiedade. Fobia específica, né? Você tem, onde a pessoa tem assim, medo de alguns insetos, aranha, cobra, medo de palhaço. Ou a pessoa também acha que um pato está observando ela. Como é que é o nome desse? Tem um trauma assim, não tem? Não sei o que, fobia, que ela acha que um pato está observando ela. Já ouvi. Engraçado, essa eu nunca ouvi, né? Não. Eu esqueci o nome. Pode falar aí que eu vou pesquisar aqui, que eu vou... O pessoal não falar, você tá doido. Não tô doido, não. Eu vi isso aí recentemente. Patofobia. Não é patofobia, não, mas alguma coisa estranha o nome assim. Mas, sim, vai existir diversas fobias, né? Se a gente for pensar bem. E nisso, a fobia específica, a pessoa tem ali ela sente um terror diante daquela situação. Vê uma barata, já entra em pânico, cobra. Então, é um tratamento não, mas se a barata for voadora, parte. Aí não tem... Sério? Eu pego tipo a raquete. Voadora não. Não tem hétero quando a barata é voadora, cara. Não, é tranquilo. Do meu ponto de vista, é tranquilo. Mas, e aí, assim, vai existir esses métodos para tratar diferente. Tem o último também, que às vezes falam que não é ansiedade, mas tem muito a ver, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? O que ele é? Ele é, às vezes, compulsões, comportamentos compulsivos ou pensamentos obsessivos, né? Onde a pessoa precisa criar muitos rituais. Por exemplo, organização, tudo tem que estar no seu devido lugar, e aquilo vira uma mania de limpeza. O toque de verificação, né? Já estou ajudando muita gente a se diagnosticar aqui em casa mesmo, né? Vai sair, tem que verificar a porta várias vezes, trancou, não. Quer dizer, tá ali por trás disso, insegurança, medo, a mente muito acelerada, que acho que é importante a gente falar sobre isso também, que isso interfere muito. E o toque, acho que essa pandemia que passou, vamos dizer assim, quem tem o toque de mania de limpeza ou contaminação, pensa, quem não tinha, já tinha aquela obrigação do álcool, de lavar a mão o tempo todo. Quem tinha, então, tinha que obedecer, porque é como se fosse assim, rituais que a gente tem que ficar obedecendo. Vem pensamentos intrusivos, distorcidos, e faz com que a gente tenha que obedecer aqueles comandos. E a pessoa passa o dia em torno disso, né? Vai tomar banho, tem que usa o pote de shampoo inteiro para sentir que está limpo, ou seja, são quadros críticos. E a terapia cognitivo-comportamental ela é excelente nesse tratamento. É um dos mais indicados hoje em dia. Assim, todas as terapias são importantes. Não vão aqui desmerecer nenhuma. Porque existem, assim, várias linhas de abordagem de terapia. A gente se forma, a gente escolhe. Mas a terapia cognitiva, acho que, assim, eu sou apaixonado por ela e sou até suspeito em falar, mas eu vejo ela como uma das que vai ensinar muita técnica, que vai ajudar de fato a lidar com muitas fobias, situações, e ela requer muito que você vá aplicar tudo no dia a dia. Aí também o paciente tem que fazer a parte dele, senão a terapia não funciona. Sim, que é o quê? Aplicar lá no dia a dia, que é o mais difícil, mas isso faz parte do desenvolvimento pessoal, senão a pessoa não tem resultado em terapia nenhuma. Uhum. Né? E assim,
é bem fantástico quando a gente fala sobre isso, né? Que às vezes as pessoas acham que só existe um tipo de ansiedade. E não é. Então tem que identificar. Mas existe, por exemplo, uma... Como é que eu posso dizer? Você foi falando de vários tipos de ansiedade ou manifestações da ansiedade. Sim. Eu queria saber se existe, tipo, o santo graal da ansiedade. Por exemplo, a ansiedade ela tem uma tendência de evoluir até chegar a um ponto. E qual seria esse ponto final da ansiedade, sabe? Sim. Conseguiu captar assim, mais ou menos o que eu queria dizer? Sim. O ponto... A última fase, assim, a última fase dela... mais grave, sei lá. De fato, vai ser a crise de pânico. É a mais assustadora, é a mais... dependendo do paciente, se ele tiver muito comprometimento em aplicar as técnicas, é até difícil de sair. E sem medicação, muitas vezes, não é fácil, necessita dos dois. Então, vai ser a crise de pânico, que é o grau máximo dessa ansiedade. Quando eu falei aqui dos 3 níveis, ela está no nível 3, né, que vai levando ao grau máximo e o sofrimento é muito intenso. Viu? E a crise de pânico, cada pessoa manifesta de alguma maneira ou tem tipo um conjunto assim que é muito comum a maioria ou todos? Muito comum. Tem de muitos comportamentos, sabe? Quais seriam eles também? Sim, é muito comum. Lógico, pode variar de pessoa para pessoa, mas sim, de uma forma geral, sim. Respiração ofegante, o coração dispara, que é o ataque cardíaco que a gente fala. Gritar, a pessoa pode sair gritando. Muita sudorese. Sim, o gritar poderia ser como uma forma de extravasar. O né? ataque de pânico, eu imagino tipo uma pessoa correndo na rua desesperada, gritando e se debatendo. Algumas, né? Mas é muito difícil. Às vezes a maioria das pessoas se fecham, eu tô morrendo, ela pede ajuda mais quem está próximo a ela. Às vezes ela evita sair por isso, que ela nem quer pedir tanta ajuda. Uhum. Né? E o medo muito intenso é de morrer. Ela não é aquele pânico tanto assim de sair gritando, esse desespero, não. Ela assusta mais quem está no ambiente, né? Ou às vezes nem assusta, ela vai se fechar no cantinho dela e tá ali, né? Sentindo aquele sufocamento. Agora, é bem interessante, né? Falar sobre esses pontos, porque é justamente isso. As pessoas acabam negligenciando muito a busca pela ajuda. Né? Mesmo hoje, século XXI, muita informação, mas é aquilo que a gente estava conversando. As pessoas têm medo do julgamento. Eu vou falar sobre mim. E é difícil. Terapia, de fato, é para pessoas que estão sendo ali, está determinada, precisa dessa força mesmo, e tem que encontrar dentro da gente mesmo para buscar terapia. Mas depois que faz, eu vejo isso acontecer muito no consultório. O pessoal, não marca nem eu próximo outro paciente, não. Daqui uns dias você não vai estar falando isso mais. E realmente, daí a pouco a pessoa está postando foto lá dentro do consultório, no Instagram, que estava na terapia. Quer dizer, a gente vai ajudando a desconstruir essa mentalidade, né? Que terapia, é feio, é coisa de louco, é isso aqui. Não, hoje em dia, todo coisa ser de gente humano, fraca e tal. Não, eu falo muito isso. Todo ser humano necessita de terapia. Porque quem não precisa se desenvolver? A pior frase que eu ouço, que eu ouço assim, que eu considero eu sou assim mesmo, eu não mudo. Gente, a pior coisa. Perigoso isso. Porque, na verdade, a gente está aqui para quê nesse planeta? Evoluir. Se a gente for pensar, milhares de anos, o que vem acontecendo? Evolução. Então, não existe evolução sem mudança. Não existe. Então, a gente pode mudar de ideia, de opinião, tá tudo bem, né? Isso não é errado. Lógico, a gente tem uns princípios, cada um vai ter os seus, mas não é errado mudar de ideia, de opinião ou buscar evolução. Então, entra aí o tratamento, até quando fala da medicação é pior ainda, tá? Eu vejo muito isso acontecer. Eu lutei muito, eu particularmente falando, lutei muito para não usar, tanto é que eu fiquei 1 ano só fazendo acompanhamento psicológico. Eu sabia que eu precisava, eu sentia que eu precisava de algo a mais, um medicamento. Mas eu não queria mesmo, sabe? Não queria mesmo, porque eu tinha medo de ficar dependente. Só que não é todo remédio que causa dependência também. Não, exatamente isso. A questão da informação ajuda a gente muito por esse motivo, né? Ainda semana mesmo tive um paciente na terapia que com depressão, suicídio, tentativa de suicídio. E a família não aceita. Sim. Não, você já tem tudo. O que você precisa mais? Você já tem isso, aquilo, aquilo outro. Mas não entende que a pessoa está passando por depressão. Às vezes a pessoa não entende que é uma doença. É uma doença. Exatamente. Você vai quando a pessoa está com uma dor de barriga, ela está fazendo diarreia, você vai falar que ela não pode fazer diarreia porque ela tem uma comida boa em casa? Então, que ela come bem? É uma doença. Eu costumo falar muito isso tanto com o paciente quanto os familiares. Porque às vezes quando o familiar também não aceita, eu gosto de chamar no consultório para fazer uma psicoeducação para ajudar a entender a necessidade. Que a medicação, assim como a terapia,
ela ajuda a salvar muitas vidas, posso dizer assim. Assim como a fé, ou seja, tudo em conjunto vai ajudar. Então, assim, as pessoas vão para o consultório com a mentalidade, a gente tem que ter um trabalho de ajudar a desconstruir aquilo. E a medicação vão para esse lado. Eu não vou tomar isso porque vai viciar. Não, nem todas as medicações vão causar essa dependência. Algumas vezes a dependência é até psicológica. Eu não durmo sem meu remédio. Será que não? Sendo que dormir é algo natural? Não. Será que não está precisando aí de uma higiene do sono? Será que não está precisando da atividade física? Né? Então, é falta da gente aplicar tudo aquilo, todas as técnicas que são necessárias para isso. Sim, até sim. no livro eu falo sobre higiene do sono, tem vídeos falando sobre. Estou precisando muito, inclusive, higiene do sono. Então, é necessário. Você vai ver uma coisa aí que é fantástica, que é a atenção plena, o mindfulness, que é você praticar até para dormir. A minha família inteira tem insônia. Sempre pratiquei para dormir, que é aquilo de você trabalhar a respiração. Você vai respirar ali contando até 4, dá uma pausa contando até 4 e solta a respiração contando até 4. O que isso faz com a gente? Faz com que você fique com foco na respiração e contando. Com isso, sua mente para de trabalhar ali. Ela não está elétrica, agitada, pensando no dia que já passou ou preocupado com o dia da manhã que está por vir. Então, assim, a atenção plena ela tem esse objetivo de trazer a gente para onde? Para o agora, para o presente. É até uma técnica oriental, né, que a própria psicologia faz uso dela como atenção plena. Então, ajuda em muito. É uma recomendação. Eu falo assim que tratamento para depressão e ansiedade, dentro da terapia cognitiva, ele vai ter métodos e técnicas. Lógico, cada pessoa é única, cada um tem aquele ponto que ela vai evoluir ou não, e nisso a gente vai fazendo as correções ali. A gente vai ajudando cada paciente dentro da sua individualidade a superar, né, aquilo que ele não está conseguindo de técnicas, né? Às vezes a fuga, a evitação ou a própria depressão, né? Se isola, não, vamos para ativação comportamental. Vamos voltar a fazer aquilo que você gostava aos poucos. A pessoa tem que se dedicar. Sim. Né? Doutor, eu queria voltar uns pontos atrás que você comentou que é absurdamente interessante. Primeiramente, infelizmente, a gente tem pouco tempo aqui para trabalhar ainda. Próxima vez que eu chamar psicólogo, eu vou marcar com o PSM para ele deixar 2 horas para mim, porque eu gosto muito de trabalhar com esse assunto. Inclusive, quando eu fui abrir meu podcast, eu pensei em nichar ele para falar só sobre saúde mental, psicologia, psiquiatra e tal. Eu cheguei a pensar nisso, sabe? Mas depois eu quer saber, eu vou trabalhar de vários temas e eu vou tentar trazer esses assuntos quando for pertinente, quando for possível, e trabalhar com outras pessoas também, assim, de outros nichos e tal. Porque eu acho muito interessante mesmo, e eu tenho uma tendência nos próximos anos a fazer psicologia, mas enfim, o ponto que eu achei muito interessante que você tocou é que, às vezes, a pessoa ela tem sintomas físicos no intestino, no coração, na parte do corpo, e ela não consegue aceitar que aquilo é psicológico, porque ela entende que psicologia é algo só mental, que só acontece na cabeça da pessoa. Ela não consegue entender e aceitar que a saúde mental dela, o estado mental dela, de fato, atinge o físico dela, sabe? A gente precisa conscientizar as pessoas mais sobre isso. Você vê muitos casos assim no seu dia a dia, pacientes que enfrentam problemas físicos e que você vê que ali é psicológico e ela às vezes não consegue aceitar que é psicológico. Não, é o meu coração. É o meu coração que está com problema, é o meu intestino que está com problema. Não é o seu psicológico. E é natural isso. O psicológico, ele causa, de fato, problemas físicos. Eu falo muito isso. As pessoas acham que o cérebro não é um órgão. Ele é um órgão, sim, que ele adoece, né? As conexões lá dos neurotransmissores que acabam ficando deficientes, não libera ali serotonina, dopamina, tudo isso que tem essa relação. Ele afeta o corpo todo, o cérebro? Afeta o corpo todo. Então, o cérebro comanda o nosso corpo pelas ramificações nervosas, e nisso vai mexer tudo com esse sistema. O digestivo, então, é o principal. Estômago, intestino. Por quê? Tem a ver com isso que a gente fala. Trava o intestino diante de uma situação de ameaça e perigo, que a ansiedade é isso, sensação de luta ou fuga. Ou solta o intestino diante de uma situação de ameaça e perigo, né? Medos, né? Então, faz com que a pessoa esteja elétrica, agitada. É só um último ponto. Sobre o pensamento acelerado, né? Pensamento automático acelerado.
ele vai levando muita gente para esse lado da ansiedade. Então, por isso que entra a atenção plena aí. A gente desacelerar sempre, né? É um trabalho de passo a passo para se desacelerar e diminuir a ansiedade. E não tem nada a ver com ser doido. É tipo, você fala, não, mas isso é psicológico. A pessoa já aconteceu, tipo assim, eu conversando com outras pessoas. Aí a pessoa responde, não, mas eu não sou doido, você tá achando que eu sou doido? Não tem nada a ver com ser doido, cara. Exatamente, sabe? Nada a ver. É um entendimento totalmente errado. A gente precisa de profissionais, psicólogos assim como você e tal, com o seu livro e enfim, outras coisas, que eduquem as pessoas a se atentarem com isso. Sim. Porque as pessoas estão se auto-sabotando. O que eu vejo é que as pessoas estão se auto-sabotando, sabe? Quando ela não busca ajuda, já é uma auto-sabotagem. Exatamente. Realmente. A pessoa está prejudicando sua saúde, a sua vida profissional, sua vida afetiva. Com certeza. Pessoas com problemas psicológicos, elas deixam de viver. Ou se vivem muito menos daquilo que elas poderiam ser, fazer, ter. É incrível, cara. A questão psicológica é algo realmente incrível. Sim. E afeta tudo na vida da gente. O último fato que eu queria trabalhar, na verdade eu queria trabalhar com muitos, mas como o nosso tempo está limitado, eu queria trazer o último fato, é que se você vê que, ou no seu caso, ou no caso de muitas pessoas, o fato dela sair da casa dos pais pode fazer com que ela melhore a sua saúde mental, ou talvez a sua visão de saúde mental, porque às vezes ela está em um lar que já tem aquela crença limitante, ou já tem aquela coisa que os pais já trazem de muito antigo, sabe? Às vezes aquela pessoa é o responsável por quebrar o elo da corrente e ser a pessoa que a partir dela, as próximas gerações, dentro da família dela, vão ser diferentes, sabe? Nessa questão de saúde, comportamento mental. Você acha que sair da casa dos pais pode ser um elemento que vai facilitar a pessoa a trabalhar, enxergar ou viver, sabe? Enxergar essa questão da saúde mental? No meu caso, pra mim foi. Depois que eu saí da casa dos meus pais, eu melhorei muito, porque eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes em mim mesmo, aprender sobre mim mesmo, que eu acho que se eu ficasse dentro da casa dos meus pais, eu não passaria por circunstâncias que me fariam enxergar isso. O que você tem a dizer a respeito? Sim. É importante sua observação. Lógico que ela é uma pergunta muito específica, mas para muitos casos, sim. Vai ter situações, né? O sistema daquela família funcionar, que sim, pode adoecer as pessoas. Quanto outros sistemas, não. Então, é lógico que a gente não vai para um lado de via de regra geral, mas para muitos casos, sim. Principalmente se os pais estão limitando a evolução, se está tendo conflitos excessivos, com certeza isso vai gerando... Ou às vezes o filho, ele inconscientemente, ele reproduz aquele comportamento, aquela mentalidade, o mindset do que ele recebeu dos pais, o que ele viu naquele lá. E ele simplesmente reproduz aquilo e vai ficando uma coisa tóxica, sabe? Às vezes os pais, nem sabem ou nem entendem aquela situação dele. Crenças limitantes, por exemplo. O pai e a mãe que não conseguem se enxergar como alguém de sucesso, como alguém que pode evoluir, crescer na vida. Aí o filho cresce dentro daquilo e tal. Sim. Outras mil e uma situações também. Mas tem muita ligação, sim. Que dependendo do tipo de criação que aqueles pais estão dando para os filhos, pode prejudicar, sim. Desde infância, adolescência. E o que a gente fala aqui de evolução, né? Então, evolução é isso. A gente precisa se libertar de muitas coisas que nos aprisionam. E nisso a gente vai, de fato, romper com a ansiedade. Mas é um processo. Cada um vive ele numa fase, um momento diferente. A gente tem que sempre respeitar essa individualidade. Mas tem tratamento, tem a cura da ansiedade patológica, sim. Né? Então, tem que buscar ajuda, que esse é o fato. E você vê que, para fazer um bate e volta aqui rapidão, você vê que os seus pacientes, pelo menos o início, ou talvez até alguns que continuam nessa pegada, eles têm vergonha de demonstrar para alguém, por exemplo, igual você comentou que alguém chega lá que não tem, não marca com a pessoa antes aí e tal, deixa um espaço. Você vê que é muito comum as pessoas terem vergonha de passarem essa imagem de que essa pessoa tem problemas psicológicos, ela procura ajuda. Muito comum. Já foi muito mais. E por que você acha que isso acontece? Então, é principalmente pelo julgamento, né? Mas acho que já foi muito mais. Acho que eu vim para uma cidade pequena, igual Simonésia, por exemplo, e não tem tanto esse preconceito, que eu achei que teria muito mais, né? E assim, vai depender muito desses julgamentos. Mas só que na terapia, ela vai desconstruindo tudo isso, que é aquilo que a gente está falando. São crenças, uma visão que ela carrega que é errada. Também já pensei assim, né? Há, 20 anos atrás. Né? Procurar psicólogo, para quê? Procurar ajuda, para quê?
Não. Quer dizer, o julgamento em relação aos outros, que o outro vai pensar de mim, as crenças, né? Ou às vezes a gente mesmo isso. também, né? Tipo assim, não, eu não preciso disso, não, eu tô bem, isso aí Também, exatamente. é o meu jeito. Eu vou lá conversar, só que não é uma conversa, a pessoa vai ter que entender que é um processo que ela vai entrar de transformação, né? Então, assim, mistura muito mais isso de medo dos outros com medo próprio, mas quando ela vai entendendo que precisa encarar, é a evolução que vai ajudar. Sim. Ela se liberta. Eu bato muito nessa tecla aí, de que as pessoas precisam evoluir no sentido de parar de enxergar a saúde mental como uma fraqueza, ou tipo assim, eu não posso demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade. Cara, o ser humano é fraco, o ser humano é vulnerável. Esse é o nosso estado natural. Então, exatamente. Eu acho que fraqueza é você não reconhecer isso, não buscar ajuda. Porque quer coisa mais nobre do que você reconhecer uma limitação sua e você querer superar essa limitação? Sim. E isso é sinal de ser forte, isso pra mim. Exatamente. E não de ser fraco, tá ligado? É exatamente isso. O enfrentamento, ele é muito importante, né? Aquilo que a gente até iniciou falando. Tá aqui no podcast é fácil para quem nunca veio, nunca tem experiência? Não. Tá lá numa palestra é fácil? Não. Mas quando a gente vai enfrentando, aquilo vai ficando comum, a gente vai superando. A gente fala da evolução, né? Então, é muito importante, sim. Perfeito. Doutor, nosso tempo infelizmente já acabou. Eu gostaria de conversar pelo menos mais 1 ou 2 horas aqui tranquilamente. Mas a gente pode marcar uma segunda vinda aqui pra gente falar de outros temas, inclusive aprofundar mais nos assuntos do livro aqui. Gabi, você pode jogar aqui para mim o Instagram do doutor, por favor? Marcos Dornelas no Instagram, para a gente divulgar. Marcos Dornelas. O livro, onde é que quem estiver interessado, onde é que a pessoa adquire o livro? Então, no próprio Instagram, né, tem o link na bio, onde a pessoa pode comprar diretamente comigo. Sim. O link também leva para o site da editora, onde ela pode comprar. Agora, quem quer comprar ele físico aqui em Manhuaçu, né, pessoalmente, tem a livraria Linspectro. Isto. A livraria Linspectro que vende ele, né? Lá que vende o livro. E tem versão digital dele? Tem também, né? Compra no site, é que só entrar no link da bio, ou até comigo mesmo, só mandar lá um direct que... Nesse link aí ele compra, né? Nesse link aí ele compra, exatamente. Pessoal, então fica a indicação aqui do livro muito bacana do Dr. Marcos Dornelas, Identificando as Raízes de Sua Ansiedade, tá? Eu já vi só pelos capítulos aqui, já é muito interessante, os temas são muito interessantes aqui, muito importantes também. Então fica a indicação do Marcos Dornelas, se você quiser seguir ele também aqui, siga o nosso convidado, que ele é um profissional muito bom, só pela conversa que vocês já puderam ver, e com certeza a gente poderia aprofundar muito mais, numa próxima oportunidade a gente certamente irá fazer. Então fica a indicação aqui, siga o Dr. Marcos Dornelas no Instagram, beleza? O senhor quer acrescentar, comentar alguma coisa, doutor? Quero agradecer, né, o convite, e assim, acho que começamos aqui, achei que daria para falar muito mais, mas a hora passa muito rápido. Não, deu para falar muito, muito menos. Vamos aproveitar outra oportunidade. Sim, com certeza. Né? Agradeço o convite desde já e estou disponível para um outro momento. E assim, é isso. Dizer que todo mundo precisa buscar ajuda. Né? Com certeza. Então, agradeço a oportunidade. Perfeito. Pessoal, e com a mensagem aqui do doutor, eu também quero deixar uma última mensagem. Você que tem problema psicológico, psiquiátrico, não tenha vergonha de procurar ajuda, tá? Não é frescura. As pessoas morrem por isso. Você já viu alguém morrer por causa de frescura? Eu nunca vi isso. Já viu? Ele morreu atestado de óbito. Frescura. Nunca vi isso na minha vida. Então as pessoas morrem por isso. Então se as pessoas morrem por isso, você pode ter certeza que não é frescura. E você não é fraco se você procura ajuda, se você demonstra isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Não tem problema. Vai no psicólogo lá, o profissional mantém sigilo. Correto, doutor? Jamais vai expor você. Você pode marcar no horário da forma que você quiser ser atendido, que você vai se sentir seguro e confortável. E, enfim, mas não tenha vergonha, porque se você está procurando ajuda, se você passa por isso, eu posso te garantir uma coisa. Na verdade, eu não posso te garantir muitas coisas, mas uma eu posso te garantir, que você não é fraco por isso, tá bom? Você pode ser fraco por outras coisas, mas por isso eu te garanto que você não é fraco. Então fica uma mensagem final e um alerta para as pessoas também. E agradeço a vocês pela audiência, espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo episódio, beleza? Ecleticast, é eclético, é podcast. Tamo junto e é nóis.